Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui no canal, dessa vez para trazer uma boa notícia, por assim dizer. É que, como você está vendo aí, talvez você já tenha ficado sabendo disso, é que o presidente da República anunciou ontem, quando foi na Rádio Itatiaia, né, ele deu entrevista para a Rádio Itatiaia, direto de Brasília. E eu tenho aqui, inclusive, o trecho dessa entrevista, onde o presidente fala sobre a intenção dele de aumentar o valor do Bolsa Família do mínimo hoje, que é de R$ 192, para R$ 300. O projeto que o presidente se refere ainda não está pronto, é apenas uma ideia, porque apesar de haver uma previsão orçamentária para esse reajuste do Bolsa Família, existem alguns problemas técnicos que podem impossibilitar o presidente da República de concretizar essa intenção de aumentar o Bolsa Família, porque na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, no orçamento do governo federal para o ano que vem, o que foi acordado, o que foi aprovado, é um aumento do Bolsa Família, mas para que isso aconteça, será necessário que haja uma taxação sobre os dividendos. E esse projeto ainda nem foi elaborado, nem foi enviado para o Congresso Nacional. Então, repare, o aumento previsto aí, prometido por Bolsonaro, de 192 para R$ 300 no Bolsa Família, vai ter um custo muito significativo, pode chegar aí a 50 bilhões de reais. Segundo o presidente, a ideia é aumentar o valor e aumentar o número de beneficiários, o que vai, provavelmente, segundo as palavras do presidente, aumentar a base de pessoas que recebem o Bolsa Família para algo em torno de 22 milhões de beneficiários, ou seja, 22 milhões de pessoas vão passar a receber o Bolsa Família de R$ 300, conforme está prevendo aí fazer o governo. Mas, no meio desse caminho e dessa pretensão, existem ainda alguns obstáculos. Eu vou trazer aqui, para começar esse vídeo de hoje, a gravação, né? A informação original. O presidente ele não esteve na Rádio Itatiaia, mas deu uma entrevista exclusiva para a Rádio Itatiaia, e lá direto do seu gabinete em Brasília, e eu trago aqui um trecho agora para você. Acompanhe aí. Já que nós estamos falando dos projetos prioritários do Renda Cidadã, o senhor tem a expectativa de que seja aprovado até o fim do ano? A relação com a Câmara e com o Senado está boa para que haja uma aprovação no valor que o senhor considera ideal? Hoje em dia, vamos lá, tivemos auxílio emergencial, começou com R$ 600, 5 de 600. Né? Alguns reclamam, é muito pouco. Poxa, para a União é muito. O endividamento mensal foi em torno de 50 bilhões de reais. Nós gastamos no ano passado, o total, com tudo, né, 700 bilhões de reais. Na verdade, não gastamos, nos endividamos. Você paga em torno de 7%, 8% por ano desse valor. Então você já tem uma conta extra para pagar esse ano de mais ou menos aí 7 vezes 7, 40, 50 bilhões de reais. Tá? O custo é bastante grande. Hoje em dia, o auxílio emergencial está em 250, é uma chiadeira geral. Né? Presidente, vá sobreviver com isso. Agora a conta é alta, a gente não tem como se endividar mais. Bem, o que nós estamos acertando aqui? O Bolsa Família, ninguém reclamava antes. Né? Você sabe qual é a média do Bolsa Família? R$ 192. Hoje o auxílio emergencial está em 250. O que nós pretendemos fazer? Fixar no mínimo em R$ 300 o novo Bolsa Família a partir de novembro. Então vai ser um aumento de mais de 50%. É pouco? Sei que é pouco, mas é o que a nação pode dar. Nós estamos prevendo em torno de 22 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família a partir de dezembro. É um número assustador. Você vê, a Argentina
mais da metade da população está recebendo benefício social. Um país que quebrou, basicamente. Não tem cabimento um país sobreviver com tanta gente recebendo benefício do governo, porque alguém tem que produzir para você pagar isso daí. Bem, então a gente espera pacificar a questão do Bolsa Família com esse valor de R$300 a partir de novembro. Então aumenta o valor do Bolsa Família e não vai ter renda cidadã? Não, isso vai ser. Alguns falam em mudar de nome, né? Ah, para tirar. Eu não estou preocupado em mudar de nome, eu quero atender a população. Eu não estou preocupado em fazer política, né? Agora, tem uma proposta do governo, né, de Paulo Guedes, a gente, nessa fase agora, inicial, né, lançar um novo tipo de carteira de trabalho. Ele fala carteira verde e amarela, que é para, exatamente, né, não onerar tanto o empregador os encargos trabalhistas. Essa que é a ideia dele, para nós buscarmos impulsionar mais a economia no Brasil. Então, presidente, só para ficar claro, porque esse assunto interessa para muita gente. A princípio não tem um projeto novo da criação de novo benefício que vai ser enviado para a Câmara, é aumento do valor do Bolsa Família. Olha, está pelo João Roma, que é o ministro da Cidadania, e está trabalhando uma maneira de enxugar o Bolsa Família. O Bolsa Família tem várias coisas que interferem no valor. Ele quer que menos coisas interfiram e tem no final da linha um valor maior. Essa aqui é a ideia dele. Vai passar de média 192 para média 300. Bem-vindo no meu entender. E parabéns ao trabalho do nosso baiano João Roma. Aí você ouviu o presidente da República afirmar claramente que pretende implementar a partir de novembro um novo Bolsa Família que vai valer aí R$300. E isso ele não diz como vai fazer, mas ainda não foi apresentado nenhum projeto específico. A questão ainda está no plano das ideias do presidente. E ele fez esse anúncio fazendo algumas ressalvas, né? A principal ressalva que o presidente fez é quanto ao valor do Bolsa Família ser muito alto, custar muito caro para o país, que tem gente que tem que produzir, então o Bolsa Família seria muito oneroso para as contas da nação. E ele fala isso já desde algum tempo. Como você pode ver aqui nessa matéria da Folha de São Paulo, de agosto de 2017, quando o presidente da República visitou a festa do Peão de Barretos, ele deu uma entrevista logo que foi visitar uma chácara. Ele falou para alguns evangélicos nessa chácara e deu uma entrevista onde ele fez críticas ao programa Bolsa Família, inclusive dizendo que o programa Bolsa Família é um programa que é um programa de esmolas, não é? Que não era viável para o país, que não é viável para o país ter tanta gente pendurada no Bolsa Família. E aí eu destaquei um trecho dessa entrevista do presidente quando era pré-candidato, né, em 2017, onde ele diz: para ser candidato a presidente, tem de falar que vai ampliar o Bolsa Família. Então vote em outro candidato. Não vou partir para demagogia. Foi o que disse Jair Bolsonaro, pré-candidato, em 2017, na festa do Peão Boiadeiro, em Barretos, no interior de São Paulo. E aqui fica clara uma postura do pré-candidato a presidente da República. Já agora o presidente da República tem uma postura bem diversa, né? Diferente dessa apresentada na festa do Peão em Barretos. Hoje, o presidente da República não só diz que vai aumentar o Bolsa Família, como ampliá-lo. E por que o presidente da República está fazendo isso? Você pode se perguntar. Bom, existem algumas hipóteses. A primeira hipótese é que ele é candidato à reeleição. E as pesquisas de opinião pública, todas feitas até agora, mostram uma queda expressiva na popularidade do presidente Jair. Ele, inclusive, em algumas pesquisas,
corre o risco de perder a eleição ainda no primeiro turno para o candidato do Partido dos Trabalhadores, o pré-candidato Lula. E para reverter essa tendência, me parece que esse anúncio feito pelo presidente vem nesse sentido. Já o pré-candidato em 2017 pensava diferente. Dizia que o Bolsa Família era um programa desnecessário, né? Que não precisava ser ampliado. Mandou até os eleitores que queriam um Bolsa Família maior votar em outro candidato, procurar outro candidato. A postura do presidente não mudou muito. Você pode observar nessa entrevista que eu toquei agora há pouco, da Rádio Itatiaia, aonde, mesmo anunciando o aumento, mesmo anunciando o aumento do valor e aumento do número de beneficiários, o presidente ainda faz algumas ressalvas. E essas ressalvas, me parecem, deixam claro que se passa dentro da cabeça, do íntimo, né, do presidente da República. Ele é contra o Bolsa Família, mas nesse momento, nessas circunstâncias, ele vê no programa Bolsa Família a única alternativa, a única possibilidade, ou uma das possibilidades, de reverter o quadro de perda de popularidade e, com o aumento do Bolsa Família a partir de novembro, ele possa melhorar a sua apreciação na opinião pública. É possível que isso ocorra, afinal de contas, nós estamos vivendo, nesse momento, uma crise econômica, eu diria, sem precedentes na história recente desse país. Desde 2004, não tem tanta gente passando fome no Brasil. Os dados de pesquisa feita nacionalmente por amostra de domicílio e divulgada pela Oxfam Brasil, inclusive tem um vídeo meu no canal falando sobre isso, nós temos 19 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar extrema. É passar fome mesmo. São aquelas pessoas que não têm nada para comer hoje e não sabem o que vão comer amanhã. Passam fome, passam necessidade, deixam de comer, pulam refeições, comem uma vez por dia, muitas vezes comem dia sim, dia não. Procuram o auxílio de entidades assistenciais, de comida, né, que é distribuída por várias entidades, vários governos estaduais também distribuem comida para as pessoas. Então essas pessoas estão comendo assim, né, comendo do que dão, do que aparece, do que dá para comer. E são 19 milhões de brasileiros. Entretanto, a insegurança alimentar aumentou tanto que mesmo essas pessoas que não estão passando fome, aumentou também o número de pessoas que não comem mais tão bem, que não têm acesso a todas as refeições e a todos os alimentos, e pessoas com dificuldades de comprar a cesta básica completa. Se for juntar todo mundo que está nessa situação de insegurança alimentar, nós estamos falando de mais de 114 milhões de brasileiros, o que dá mais da metade da população brasileira numa situação de insegurança alimentar. Esse quadro de insegurança alimentar, ele vem melhorando desde a implantação em 2013 do programa Bolsa Família. Em 2004 melhorou um pouco e de 2004 para cá a fome e a miséria têm sido contidas por esses programas assistenciais. É uma rede de proteção social que busca ajudar as pessoas em situação muito difícil. Existe um grupo político no qual o presidente se encaixa, que é contra esses programas assistenciais. Essas pessoas acreditam que todo mundo tem que trabalhar, as pessoas precisam arrumar trabalho e se virarem com o emprego, com a renda que obtêm, não precisando do governo para nada, não dependendo do governo para sobreviver. Então, o pensamento liberal, neoliberal, defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes,
que agora está enfraquecido no governo, não é mais o Paulo Guedes de antigamente, é um Paulo Guedes enfraquecido, um Paulo Guedes que não tem mais o poder que tinha, que pode inclusive perder força no seu ministério com a criação de um novo Ministério de Emprego e Previdência, e inclusive um movimento aí que busca melhorar a popularidade do presidente da República, porque no nível atual o presidente já percebeu, ele já tem a informação de que não vai conseguir se reeleger. Os indicadores mostram isso. Então, esse movimento de aumentar o valor do Bolsa Família e aumentar o número de beneficiários vem nesse sentido. Ao mesmo tempo em que, fazendo isso, contraria um grande número de seguidores, pessoas que votaram no presidente da República e são contra esses programas de transferências de renda. Essas pessoas, muitas delas tiveram e têm uma situação abastada, nunca passaram fome, não têm, inclusive fazem dieta, né, comem pouco, né, vão ao nutricionista. Essas pessoas, elas realmente não têm noção do que é passar fome e não conhecem o Brasil. Talvez não tenham o verdadeiro conhecimento de como funcionam as coisas nesse país de dimensões continentais. E perdem a noção da realidade. A realidade é outra completamente diferente. Essa pandemia, que começou no ano passado, se estende durante todo esse ano e muito provavelmente não terminará esse ano, segundo a previsão da Organização Mundial de Saúde. A organização disse recentemente que não há prazo para o fim da pandemia, não é possível prever quando ela vai acabar, porque em alguns países ela continua aumentando, mundialmente o número de contaminados, o número de mortos continua aumentando. Então, é possível que essa pandemia ela aumentou a miséria e a fome. Aqui no Brasil, nós tivemos um programa de auxílio emergencial, depois um programa foi descontinuado, aí voltou com metade do valor, agora ele vai terminar em novembro, e para não ficar sem nada, o presidente pretende promover aí esse aumento do Bolsa Família. Mas esse aumento do Bolsa Família que o presidente está prevendo vai depender do Congresso Nacional. E o Congresso vai ter que taxar os ganhos com dividendos e fundos imobiliários. Essa taxação ela não ocorre nesse momento e é um tema muito polêmico, é muito difícil para o Congresso Nacional aprovar esse tipo de aumento da carga tributária. Ou seja, aumentar a carga tributária para os mais ricos, as pessoas que investem, empresários e aqueles que investem em mercado financeiro, e pegar esse dinheiro e transferir para o Bolsa Família. A ideia é essa, a ideia é contestada pelo Tribunal de Contas da União, que viu nessa manobra feita na Lei de Diretrizes Orçamentárias alguns erros, algumas inconsistências, e isso pode dar problema. Não tem nada certo ainda, mas essa está sendo a alternativa nesse momento para um presidente da República que está vendo sua popularidade diminuir, e como ano que vem é um ano eleitoral, devia ser no ano que vem, iríamos discutir questões que envolvem as eleições, mas o próprio presidente da República antecipou esse debate eleitoral e lançando-se candidato, falando o tempo todo sobre eleições, e por isso os institutos de pesquisa estão divulgando suas projeções. O presidente está aparecendo muito mal e para reverter esse quadro ele está tentando apresentar aí um programa que ele já condenou no passado. Era o que eu tinha para hoje. Até a próxima. Aproveite aí, deixe seu like, deixe seus comentários e inscreva-se no canal.